Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Seja feita a vontade do Senhor. Quando chegou o momento de partir, fomos como que arrancados dos braços deles e navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e daí fomos até Patará, onde encontramos um navio que fazia a travessia para Fenícia. Embarcamos e seguimos viagem, chegando à vista de Chipre. A deixamos pela esquerda e continuamos a nossa viagem em direção à Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o navio devia descarregar. Encontramos os discípulos e ficamos aí 7 dias. Movido pelo Espírito, os discípulos diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Quando chegou o dia de ir embora, partimos. Todos quiseram acompanhar-nos, com suas mulheres e crianças, até fora da cidade. Na praia, nos ajoelhamos para rezar. Depois da despedida, embarcamos e eles voltaram para casa. Continuando a nossa viagem por mar, de Tiro chegamos a Ptolemiada. Aí, cumprimentamos os irmãos e ficamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos a Cesareia. Aí fomos à casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e nos hospedamos na sua casa. Tinha 4 filhas solteiras, que profetizavam. Enquanto passávamos vários dias aí, desceu da Judéia um profeta chamado Agabo. Ele veio ao nosso encontro, pegou o cinto de Paulo e, amarrado aos próprios pés e mãos, declarou: Isto é o que diz o Espírito Santo: o homem a quem pertence este cinto será amarrado deste modo pelos judeus em Jerusalém e será entregue em mão dos pagãos. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos da cidade insistimos que Paulo não subisse a Jerusalém, mas Paulo respondeu: O que estão fazendo vocês, chorando e afligindo o meu coração? Eu estou pronto, não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Não conseguimos convencê-lo, então desistimos dizendo: Seja feita a vontade do Senhor. Uma igreja realista. Depois de alguns dias, terminamos os nossos preparativos e subimos a Jerusalém. Alguns discípulos de Cesária nos acompanharam e nos levaram para hospedar na casa de certo Menasson, que era antigo discípulo natural de Chipre. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos estavam reunidos. Depois de cumprimentá-los, Paulo expôs minuciosamente o que Deus fizera aos pagãos através do seu serviço. Ouvindo, Paulo se glorificavam a Deus. Mas, a seguir, lhe disseram: Como você vê, irmão, há milhares de judeus que abraçaram a fé, e todos são fiéis e observantes da lei. Eles estão a par de coisas que dizem a respeito de você, isto é, que você anda ensinando a todos os judeus que vivem no meio dos pagãos para abandonarem Moisés e dizendo-lhes que não circuncidassem e não continuassem a seguir as tradições. Que vamos fazer? Certamente ficarão sabendo que você está aqui. Faça o que vamos lhe dizer. Estão aqui 4 homens que têm uma promessa para cumprir. Leve-os com você. Purifique-se com eles. Pague as despesas para que possam mandar raspar a cabeça. Assim, todos saberão que os boatos a seu respeito não têm fundamento e que você também é fiel na observância da lei. Quanto aos pagãos que abraçaram a fé, já escrevemos a eles sobre nossas decisões: abster-se de carnes imoladas aos ídolos, de carnes sufocadas e de uniões ilegítimas. Então Paulo levou os homens consigo. No dia seguinte, purificou-se e com eles e entrou no templo, comunicando o prazo em que deveria ser oferecido o sacrifício na intenção de cada um deles, logo após os dias da purificação. Os 7 dias estavam chegando ao fim, quando os judeus da Ásia, percebendo que Paulo estava no templo, amotinaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que anda ensinando a todos e por toda parte contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele trouxe gregos para dentro do templo, profanando este santo lugar. Antes eles tinham visto Trófimo, o Efésio, junto com Paulo na cidade, e julgavam que Paulo tivesse introduzido no templo. A cidade toda ficou agitada, e houve ajuntamento do povo. Apoderaram-se de Paulo e o arrastaram
para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Já estavam prontos para matá-lo. Quando chegou ao tribuno da corte esta notícia, Jerusalém inteira está amotinada. O tribuno destacou imediatamente soldados e oficiais e atacou os manifestantes. Estes, vendo o tribuno e os soldados, pararam de bater em Paulo. Então, o tribuno aproximou-se, deteve Paulo e mandou que o prendessem com 2 correntes. Depois perguntou quem ele era e o que haviam feito. Uns gritavam uma coisa e outros outra. Não podendo obter informações seguras por causa do tumulto, o tribuno ordenou que conduzisse Paulo para a fortaleza. Quando chegou junto aos degraus, Paulo teve que ser carregado pelos soldados por causa da violência da multidão. Com efeito, o povo em massa o seguia gritando: "Mata, mata!" Paulo estava para ser recolhido à fortaleza. Então disse ao tribuno: "Posso falar com você?" O tribuno perguntou: "Você fala grego? Por acaso você não é o egípcio que dias atrás subverteu e arrastou ao deserto 4.000 sicários?" Paulo respondeu: "Eu sou judeu, cidadão de Tarso, uma cidade importante da Cilícia, e agora lhe peço que me deixe falar com o povo." O tribuno deu permissão, e Paulo, de pé sobre os degraus, fez sinal com a mão ao povo. Houve grande silêncio, e Paulo dirigiu-lhes a palavra em língua hebraica. Fim da vida, Paulo é marcado pela presença do Espírito, que lhe havia mostrado seu caminho, e cuja presença se manifesta atrás dos profetas, que anuncia a hora, na qual todos desejariam livrar o apóstolo. A comunidade repete a palavra do Pai Nosso e do Jardim das Oliveiras: "Seja feita a vontade do Senhor." A igreja toda participa da paixão de Paulo. O trabalho de Paulo entrou entre os pagãos, corria o risco de provocar sérias divisões no meio dos cristãos. Muitos judeus convertidos ao cristianismo viviam na pregação de Paulo um desprezo às tradições judaicas e, por isso, queriam impedir a todo custo a sua atividade. A sugestão de Tiago e dos anciãos parece uma tática para enganar os judeus cristãos. Na verdade, não é uma astúcia, mas um realismo que tenciona preservar a unidade entre as igrejas provenidas do judaísmo e as novas igrejas que estão surgindo no meio. A acusação dos judeus contra Paulo esclarece mais uma vez as implicações práticas da doutrina cristã. Substituiu o templo pela fé em Cristo, a observância da lei por uma vida guiada pelo Espírito e o nacionalismo judaico por uma fraternidade universal. A intervenção da autoridade romana e a reação da multidão realiza a profecia de Agabo e lembra o cenário da paixão de Jesus, muito mais que o da morte de Estevão.